Dia 12 de janeiro de 2022, um bom dia a todos. Estamos aqui retomando os nossos estudos na página 254 do PDF do livro O Suprimento Invisível. Se eu não me engano, é o vídeo 42, mas vamos confirmar depois para vocês. Que é o vídeo de 2000. Vamos lá, então vamos começar aqui. Criamos o nosso próprio mundo semeando ou não da forma correta. Bom, gente, criar o nosso mundo ou não criar, semeando da forma correta, isso aqui nós chamamos de campo eletromagnético. Emanou, voltou, ou seja, pensou, criou, sentiu, criou. Quando nós não conseguimos, vou dar um exemplo aqui para vocês, e isso já foi também perguntado no grupo informativo lá da classe de estudos do Consciência Infinita. Foi perguntada a seguinte questão: do soltar, do desapegar. Quando nós ficamos apegados ao passado e não soltamos o passado, o que nós estamos criando? Estamos criando todas as coisas com relação ao passado. Amargura, ressentimento. Estamos criando tudo aquilo em nosso entorno, porque nós não soltamos o passado. Então estamos presos em um loop mental e não expandimos a consciência. Então, muito cuidado, gente, para quando a gente ficar preso no passado ou se lembrar daquilo, bater tristeza, voltar, isso baixa a frequência. Baixando a frequência, nós estamos suscetíveis a influências de seres que estão naquela mesma frequência, ou seja, os seres negativos, porque estamos numa frequência baixa. Estamos vibrando numa frequência baixa. Então, semelhante atrai semelhante, então a gente está atraindo quem? Negativo, porque a gente está numa frequência negativa, tá? Então, muito cuidado pro pensamento e sentimento preso no passado, com remorso, ressentimento de alguma coisa, e isso baixa drasticamente a frequência, ok? Tudo que pensarmos em evoluir com essa frequência, não conseguimos evoluir, porque a gente está preso numa frequência negativa. Para evoluir, para expandir o conhecimento, para dar saltos e transcender, é preciso aumentar a frequência. E para aumentar a frequência, tem que existir amor, alegria e harmonia. Sair da entropia. A entropia é o loop mental que ficamos presos ali, no efeito Zenão, pensando só nas coisas negativas. Ou seja, presos ao passado, ok? O que semear e colherão significa apenas uma coisa: estarão vocês se conscientizando de que Deus é a realidade, o único poder, a única lei, ou continuarão a viver neste mundo finito, aceitando a sua crença em dois poderes, duas presenças, duas leis, duas causas? Modificamos o nosso mundo quando conscientemente decidimos viver na constatação consciente de Deus como o único poder. Eu vou citar aqui uma coisa, gente. Vou terminar aqui esse parágrafo e depois eu vou entrar numa outra abstração com vocês aqui. A única lei, a única causa, modificamos todo o nosso mundo quando olhamos para fora e aprendemos o mundo, olhamos para fora e apreendemos o mundo finito, dizendo-lhe: já que és apenas um efeito, o poder não está em ti, o poder não está na minha mão, o poder não está no eu
pequeno que sou. Eu o dirijo bem como o resto do meu corpo. Se compreendo isso, então o corpo não pode aplicar-me, o corpo não pode replicar-me. Eu falo com ele e asseguro-lhe de que sou a vida. Sou a sua vida, a sua inteligência, a sua substância, a sua lei. Significando o eu que sou, o corpo então tem de obedecer, o corpo tem de obedecer. Mas se achamos que o corpo tem poder, damos poder ao universo temporal, damos poder ao braço de carne. Entenderam, gente? Onde é que pega a coisa? Porque se ficarmos apegados à matéria, se ficarmos apegados em todas as circunstâncias que nos rodearam, passado, coisas que aconteceram lá atrás, essas coisas todas aí, então estamos dando poder ao braço de carne, que é o poder temporal. Só que o poder temporal ele é transitório. E aí é que implica essas coisas de quando a gente sente remorso, a gente sente essas coisas que estão presas dentro de nós sem entender. E esse é um contexto de sombras psicológicas também, porque aí tem os sentimentos reprimidos, onde a gente não sente e a gente coloca tudo debaixo do tapete novamente. Isso também nós temos que cuidar, ok? Então, o orar e vigiar ele acaba sendo muito complexo, tá, meus irmãos? Vamos continuar aqui, ó. Pratiquem esse princípio. Descobrirão que sua atenção se encontra mais e mais em meu reino e em tua graça, deixando de lado a forma e o efeito. Começarão então a pensar em termos de graça espiritual, de harmonia espiritual, de relações espirituais. Não relações humanas melhores, saúde humana melhor, não um punhado a mais de dinheiro. Essas coisas não constituem harmonia espiritual. Por exemplo, meditar para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, gente, isso aqui não existe. Ou meditar para ganhar dinheiro, ou sair da miséria, também não existe. O que existe é só o mundo espiritual, o crescimento espiritual, o discernimento espiritual, meus irmãos. Embora sejam um efeito deles, porque o espiritual ele abarca tudo. A partir do momento que nós aceitamos, primeiro, essas condições e resolvemos entrar nessa abstração e entender melhor o nosso contexto de sombra psicológica, o que nos afronta, o que nós temos guardado dentro da gente, deixar que isso venha para a consciência e elaborarmos isso, equacionarmos isso, transcendermos isso, abraçar as nossas sombras, ficarmos alegres com isso porque são os nossos presentes, começaremos a dar saltos de consciência. Vocês notarão que já pensam em termos de um corpo mais saudável. Vocês notarão que já não pensam, tá? Então, quando nós nos conectamos com o espiritual é o todo. Então, quando conectamos com o todo, a gente já não pensa mais em termos de um corpo mais saudável, nem buscam algum bem material. Estarão ausentes do corpo e presentes no Senhor. E ao fazer isso, verão como podem parecer harmoniosos o corpo, a forma e o efeito. Quando nos conectamos com toda a espiritualidade, vou fazer uma indicação para vocês aqui, falando nessa questão. Tem um vídeo no YouTube do professor Hélio Couto que é uma montagem, que ele fala sobre a fuga. Tá? Então ele explica o colapso da função de onda. E esse vídeo, ele explica o colapso da função de onda, tá, gente? Esse vídeo ele tem na plataforma de estudo do professor Hélio Couto, tá? Então são vídeos pequenos, então sempre para buscar a originalidade do trabalho do professor, é na plataforma de estudo do professor Hélio Couto, tá ok? Então tem este vídeo lá que ele ensina o colapso da função de onda. E ali ele explica, para saltar do degrau, tá? Se eu não me engano é no Hermes Trismegisto ou num outro vídeo que ele ensina como saltar dos degraus, do segundo para o terceiro degrau, para o quarto, para o quinto.
ir para o sexto degrau. No sexto degrau também tem esse vídeo, sexto degrau, no caminho das palestras, tá ok? Então ele ensina a dar saltos de degrau. Para saltar do segundo degrau para o terceiro, solta o segundo degrau, solta o terceiro degrau, solta o quarto degrau e solta o quinto degrau. Soltar, nem pensar. É isso que o Joel está nos dizendo aqui. Que a partir do momento que nós acreditamos no invisível e infinito, nós soltamos as coisas externas, materiais, aquilo que está sendo manifestado fora de nós. E nós deixamos de estar agarrados ao mundo externo, voltamos ao mundo interno, ao mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, que é a realidade. Então aí nós não pensamos mais em uma melhorinha de vida, casa, carro, apartamento, nada disso. Nós pensamos apenas no Pai, no Senhor. E aí nós nos conectamos com tudo que existe. E aí nós percebemos a unidade de tudo. Ó, vamos continuar aqui no subtítulo. Ó. Deus não é um poder a ser usado. Deus não é um poder a ser usado. O poder de Deus não é para ser evocado pelos humanos e não é alcançado pela tentativa de influenciar Deus em causa própria. Não se trata de um poder contra o pecado, contra a doença, contra a morte, tanto quanto a luz não é um poder contra as trevas. A verdade é que não há trevas, elas são apenas a ausência de luz. Não constituem uma presença, nem uma entidade, nem uma substância que se possa examinar ao microscópico. Não é possível captar um pedaço da escuridão e examiná-lo porque não existe essa coisa chamada escuridão. E escuridão é unicamente a ausência de luz. Eu vou explicar uma coisinha aqui que muita gente confunde os ensinamentos. E aí estão na entropia e fazem uma salada de fruta enorme, gente. E aí confunde as outras pessoas. Se nós pegarmos isso aqui do Joel, está bem explicado. Para entender que ele falou que não existe trevas e não existe ser negativo. Ponto. Porque só existe Deus, o único poder. Todo o poder, toda a presença é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Ponto. Porém, existe o seguinte. Se você ficar no pensamento mágico e não fazer um mínimo de esforço para entender isso aqui, você vai cair no que nós chamamos de causa descendente. O que é causa descendente? Você vai para baixo, porque fica na entropia, fica no pensamento mágico, fica parado e parado o universo não fica, o universo só anda. E o que acaba acontecendo? Tudo aquilo que a gente tem de sentimentos ruins, coisa ruim, a gente está criando aquilo. A gente cria um mundo interior com aquilo ali. E a gente se conecta com quem? Com os reptilianos, que são os irmãos que trabalham para manter o status quo. O que é o status quo? É esse mundo que nós estamos aqui. Jesus não tirou o espírito daquele ser e o espírito daquele ser não foi para os porcos? Então é isso, meus irmãos. Existe dentro desta realidade nossa aqui, realidade física, por trás da montagem dessa realidade física, existe o que nós chamamos dos controladores. Quem são os controladores? São os reptilianos. Lá de baixo tem N departamentos que eles controlam o mundo manifesto aqui também. Por influência, ao longo da história a humanidade foi influenciada pelo diabo, pelo demônio e foi criado isso aí. Então todo o trabalho que está se fazendo agora através de Cafarnaum, e nós vamos ficar em Cafarnaum até que, ao final, para conscientizar as pessoas que não existe o bem e o mal. Essa crença no bem e no mal cria toda a problemática do sistema. Tá ok? Então assim, para desconstruir este mundo aí, dos negativos, que muito se fala, o professor só pensa nos negativos, só fala, o professor está avisando e alertando
para não cairmos no pensamento mágico e sair de peito aberto daqui a pouco, ir 3 horas da manhã, numa avenida, tipo a Avenida Industrial que ele fala lá, que é movimentadíssima, 3 horas da manhã você ir para lá com o peito aberto, sem invocar uma proteção, sem estar conectado com o todo. Aí você vai para lá dizendo assim, tudo é Deus, e aí você vai lá, sai a passear. Daqui a pouco eles vão lá, pegam você, ou 2, 3, 4 pessoas dão ali um boa noite Cinderela, pronto, tá feito a coisa, gente. Então a gente tem que estar sempre com o olho aberto, tá? E entender isso aqui que Joel está falando. Primeiro, nós vamos elaborar isso, nós vamos ressignificar isso em consciência, vamos praticar as meditações, vamos limpar a nossa consciência dos conflitos, para depois a gente começar a manifestar um pouco de luz, de harmonia. Porém, essa iluminação total, isso aí demanda tempo, demanda prática, demanda esforço nosso também. Tá ok? Então não é uma historinha contada que é fácil. Não, o caminho ele não é fácil. Isso já foi dito, isso já foi falado, tá? Então não é fácil seguir isso aqui. Para seguir isso aqui ou seguir a Jesus, é preciso confiar no invisível e infinito. Tá? Então, essa confiança no invisível e infinito vai acontecendo quando você começa a soltar as coisas externas. Você já não dá mais bola para as coisas externas, mas você está praticando todos os dias os princípios espirituais. Quando você acorda da cama, quando você bota os pés no chão, você vai no banheiro, você medita, você vai para o trabalho, você medita, você almoça, você medita, você toma café da tarde, você medita, porque quem toma café é Deus, quem almoça é Deus, quem trabalha é Deus, manifestando Ele próprio. Essa é a conscientização que nós temos que começar a ter. Não sair dizendo que eu sou Deus, isso aí também é coisa do ego, gente. Tá ok? Então assim, primeiro, entender o que acontece no mundo externo, o que está sendo externalizado, o que está sendo projetado. Esse universo material ele é holográfico. Então é projetado uma luz, bate, projeta a forma, e essa forma lá, se você picotear esta forma, cortar em pedacinhos minúsculos, essa forma vai permanecer igual em N pedacinhos. Isso é holográfico. É uma forma holográfica. Então é isso, nossos 5 sentidos físicos são limitadíssimos. Então por isso que nós temos que, primeiro, limpar nossos chakras. Limpar a consciência, limpar todos os 7 centros que nós temos no corpo. Limpar os chakras e para depois começar a vai expandindo a consciência, vai visualizando, vai percebendo, vai mudando a percepção, até que começamos a ter esta conexão com o todo. Passo a passo, estudo pós estudo, primeiro entender, não começar a acelerar as coisas, calma, tranquilo, respira, estuda, pratica, medita, se possível ajuda um pouquinho, ajuda, vai melhorando no caminho. Pecado, doença e morte, pecado, doença e morte, como na escuridão, não existem, pois aquilo que Deus não criou não existe. Ele é o único poder. Ele é o único poder criador. É o que mantém e sustenta a criação. No Gênesis, lemos: Deus completou tudo o que fizera e viu que era bom. Não está em sua natureza contemplar o pecado, a doença e a morte, e considerá-los bons. Por isso não pode tê-los criado. Então quem que criou a doença? Vocês pararam para pensar? Então assim, se Deus não criou este mundo aqui, quem que criou? Quem que criou esse mundo? Os humanos criam a realidade, meus irmãos. Ao longo da história, nós criamos toda essa realidade aqui. Criamos as tempestades, criamos terremoto, criamos tsunamis, criamos... O clima, ele é harmônico. Quem é que cria essa desordem do clima?
nossos sentimentos. Avareza, arrogância, sentimento de poder, conquistar território, isso tudo escravizar os outros. Olha, vocês vejam que não é só na matéria, é no clima, é na ordem, na psicosfera do planeta Terra estão todos os sentimentos negativos ao longo de toda a história. Ó, e a psicosfera da Terra é o inconsciente coletivo, como Jung falou. Não há outro ponto que Deus criou, ó, não há outro ponto. O que Deus criou, criou para sempre, e não permitiria que alguém aniquilasse qualquer coisa que haja criado. Se houvesse criado o pecado, a doença e a morte, não teríamos nenhuma esperança de vê-los. Não teríamos nenhuma esperança de vencê-los. Se Deus tivesse criado o pecado, a doença e a doença seria indestrutível. Não precisamos do poder divino para vencer algo que não foi feito no princípio, nunca teve existência e apenas representa a nossa ignorância da verdade. Ou seja, estamos na entropia. Somente quando aumentamos a qualidade de nossa consciência, quando começamos a perceber a unidade consciente com Deus, nós saímos da entropia e vamos para a harmonia, amor incondicional, e aí começamos a ganhar essas qualidades de consciência, expandir a consciência. Nosso poder de cura, então, que é o nosso poder espiritual, repousa unicamente no conhecimento da verdade de que Deus é o supremo poder criador, mantenedor e sustentador, e que aquilo que ele não criou não existe. Aí reside o nosso único poder espiritual. Então terminamos o nosso estudo de hoje aqui, para entrarmos no nosso próximo tópico, a paz mundial. E certamente nós vamos nos caminhando para o final desses estudos aqui, meu irmão. Final desses estudos, final dessa playlist que é maravilhosa, Suprimento Invisível, no qual vale a pena rever de novo, e estudar de novo. Porque o que tem aqui dentro, meus irmãos, resolve todos os problemas. E todos os problemas que nós pensamos e que são resolvidos, não é todos os problemas financeiros de ordem de suprimento, mas o suprimento invisível resolve tudo, porque não existe coisa que o suprimento invisível não cria. O suprimento invisível é a substância de todas as coisas que a gente precisa. Todas as coisas que a gente precisa, o que nos mantém aqui, tudo é suprimento invisível. Ok? Então, tenham todos um ótimo dia nesta linda quarta-feira do dia 12. Estamos completando mais este vídeo aqui e vamos prosseguindo nos nossos estudos. Com a paz do Cristo em todos vós. Muito obrigado.